Olá, vamos conversar um pouquinho a respeito da imputabilidade penal, especificamente com relação aos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal. Como vocês sabem, a imputabilidade é o primeiro elemento da culpabilidade finalista. Então, eu tenho o crime como um fato típico, antijurídico e culpável, e dentro da culpabilidade eu tenho três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, quando a gente fala em imputabilidade, a gente está se referindo a esse primeiro elemento da culpabilidade penal. O que seria a imputabilidade que está prevista lá no nosso Código Penal, né, como primeiro elemento da culpabilidade? A imputabilidade é quando a gente analisa a capacidade de culpabilidade. A minha análise, quando eu falo da imputabilidade, é sobre a capacidade do sujeito ser responsável, a capacidade do sujeito ser culpável pela conduta praticada. Então, ele tem noção do que fez, ele pode ser responsabilizado por isso, ele tinha consciência, ele tinha vontade. Então, quando eu faço análise da imputabilidade, eu estou fazendo um exame dessa capacidade de culpabilidade. E existem três situações em que essa capacidade de culpabilidade ela é excluída pelo nosso sistema jurídico penal. A primeira dessas situações é o caso da doença mental. No caso da doença mental, o que eu vou analisar é a existência de um critério biopsíquico. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso de uma situação em que o sujeito ele seja portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, critério biológico, e que além disso, ele, ao tempo da ação ou omissão, fosse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar conforme essa compreensão, que é o critério psicológico. Portanto, a junção desses dois elementos, eu formo esse critério biopsíquico que permite considerar alguém como inimputável por ser portador de uma doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que o torna, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta praticada ou de se autodeterminar conforme essa compreensão, ou seja, de agir de acordo com a sua compreensão. E é nessa situação que eu tenho a chamada inimputabilidade, ou seja, a isenção da pena pela ausência de culpabilidade penal. Cuidado com um detalhezinho. Quando eu falo em supressão, ausência de capacidade intelectiva volitiva para justificar a imputabilidade, a inimputabilidade, eu tenho também a possibilidade de enxergar situações em que há uma mera redução dessa capacidade de compreensão. Ou seja, o sujeito ele tinha a condição, tinha a capacidade de compreender o caráter ilícito da sua conduta, mas essa capacidade estava alterada, estava reduzida. Quando essa capacidade está alterada, ela só está reduzida, eu não chamo o sujeito de inimputável, eu chamo o sujeito de semi-imputável. A semi-imputabilidade não tem como consequência a exclusão da culpabilidade penal, mas a semi-imputabilidade faz com que haja uma redução da pena. Se eu tenho uma culpabilidade reduzida, significa dizer que eu posso ter uma pena reduzida. E é isso que está previsto lá no artigo 26, no parágrafo único, que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, há aqui uma causa de redução da pena se eu tenho, no caso concreto, uma situação de semi-imputabilidade. Mas, se eu tenho uma supressão total dessa capacidade intelectiva ou volitiva, eu tenho uma situação de inimputabilidade que gera a própria exclusão da culpabilidade e, portanto, a isenção total da pena. Esse é o primeiro critério, a primeira causa de exclusão da inimputabilidade penal. Qual é a segunda? É a chamada imaturidade natural, menoridade, Por uma questão legislativa, de opção legislativa, o nosso legislador, o nosso Código Penal, entendeu por bem que menores de 18 anos não têm essa capacidade intelectiva e volitiva. E, portanto, através de um critério exclusivamente biológico, ter menos de 18 anos, faz-se com que essas pessoas não possam cometer crimes. Exatamente. Então, se eu tenho um autor do fato menor de 18 anos, significa dizer que, por esse critério exclusivamente biológico, eu não vou analisar a capacidade de compreensão, capacidade de autodeterminação, amadurecimento do menor, o critério é exclusivamente biológico, comprovado, por carteira de identidade ou por qualquer outro documento hábil à demonstração da idade, eu vou excluir esse autor do âmbito da responsabilidade penal. Então, eu vou dizer que, nesse caso, existe uma situação de inimputabilidade pela menoridade. Nessa hipótese, assim como na hipótese anterior, eu estou dizendo que aquele sujeito não cometeu crime e, portanto, não terá pena. Não significa dizer, gente, que não vai ter responsabilidade pelo fato, Na situação do doente mental, eu tenho uma consequência jurídica, que é a aplicação da medida de segurança, que é uma sanção criminal, e na situação do menor de idade, eu tenho uma consequência jurídica, que é a medida socioeducativa, que não é uma sanção criminal, que é estranha ao âmbito do direito penal, mas é uma consequência jurídica. Tranquilos? E essa previsão está no artigo 27 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas em legislação especial. E a última hipótese de inimputabilidade é a chamada embriaguez completa involuntária. E aí a gente tem que explicar algumas coisas. Quando eu falo em embriaguez para fins do direito penal, eu me refiro a essa perturbação psíquica que pode ser causada tanto por álcool quanto por substâncias análogas, a exemplo de drogas e de remédios. A gente também chama, a situação da pessoa estar perturbada psicamente por drogas ou por remédios, de embriaguez, na forma técnica. A embriaguez está prevista no artigo 28, no inciso 2. E lá vai dizer, que vai ser de forma implícita, de forma indireta, vai estar dizendo que vai ser excluído a responsabilidade penal nesse caso. O que acontece? A gente precisa diferenciar as espécies de embriaguez, para isso ficar claro. Eu tenho como diferenciar a embriaguez de duas formas. Eu tenho a embriaguez completa e a embriaguez incompleta. Eu chamo de embriaguez completa quando eu tenho a total supressão dessa capacidade de compreensão e autodeterminação. A pessoa está completamente bêbada, não sabe o que faz, não sabe o que está falando. Quando eu falo de embriaguez incompleta, eu falo em mero afrouxamento de freios naturais. Ou seja, a pessoa até tem noção do que está falando, mas está meio fora de si, Então, nessas situações, eu diferencio embriaguez completa de embriaguez incompleta. Além disso, eu posso diferenciar a embriaguez como uma embriaguez voluntária, que pode ser dolosa ou culposa, de uma embriaguez involuntária. A embriaguez voluntária é quando a pessoa se embriaga porque quis se embriagar, violou um dever objetivo de cuidado e acabou ficando bêbada, Perdeu o limite, Perdeu a noção de parar. Nesse caso, eu tenho embriaguez voluntária, Ou dolosa ou culposa. Eu tenho também a embriaguez involuntária, que é quando a embriaguez não decorre de uma violação do dever objetivo de cuidado, não decorre da intenção do agente. Ela decorre de quê? De um caso fortuito, de uma conduta de terceiro. Então, vamos pensar aqui na situação de uma menina que estava na balada, que estava lá com um copo na mão, e alguém botou um remedinho lá dentro, uma droga lá dentro, ela ficou louca, completamente bêbada e nem sabia,
né, que tinha ingerido aquilo porque foi ali um ato de terceiro. Nessa situação, eu tenho a chamada embriaguez involuntária. Para eu ter exclusão de culpabilidade pela embriaguez, eu preciso de uma embriaguez que seja involuntária e que seja completa. Se a embriaguez for involuntária e incompleta, o que eu tenho é uma redução da pena, em analogia à situação da semi-imputabilidade, né? E nos demais casos, Rafael, o que eu tenho? Né? Quando eu tenho embriaguez dolosa, quando eu tenho embriaguez culposa, né? Quando eu tenho essa embriaguez voluntária, né? Que ela pode ser classificada, inclusive, como pré-ordenada, quando a pessoa se embriaga para tomar coragem para cometer um crime. Mas quando eu tenho essa embriaguez voluntária, seja ela completa ou incompleta, o sujeito responde pelo crime praticado? Sim, o sujeito responde. Ele bebeu porque quis, né? Ele assumiu o risco de produzir o seu resultado. Então, nesse caso, a gente tem sim a responsabilidade penal. Ah, mas eu fiquei sabendo que só pode ter responsabilidade penal se a conduta do sujeito for dolosa ou culposa. Se ele estava completamente bêbado na hora que ele cometeu aquele assassinato, né? Na hora que ele cometeu um homicídio, ele não tinha nem dolo nem culpa, porque ele não sabia o que estava fazendo. É por isso que a gente utiliza nessa hipótese a chamada teoria da actio libera in causa, apelidada de ALIC, que vai dizer que o dolo ou culpa que existia no momento em que a pessoa se embriagou vai ser transportado para o momento em que a pessoa cometeu o crime, para dizer que sim, ela agiu de forma voluntária e deve sim ser responsabilizada pelos seus atos. E com isso, a gente compreende que a inimputabilidade, né, que a situação de exclusão da imputabilidade penal só ocorre em 3 hipóteses. Voltando, a doença mental, né, quando gera a total supressão dessa capacidade intelectiva volitiva, né, a menoridade em qualquer situação e a embriaguez, desde que ela seja involuntária e completa. O Código Penal, no artigo 28, no inciso 1º, ainda prevê o seguinte, para deixar claro, né, pra gente, que emoção e paixão não excluem a imputabilidade. A pessoa continua respondendo por crime. Então, quando a gente tem aqueles chamados crimes passionais, que é movido por emoção, por paixão, que tem aquela perturbação psíquica momentânea, a gente continua tendo, sim, responsabilidade penal. A depender do crime cometido, pode ser que o tipo penal específico, ele preveja um atenuante, como acontece, por exemplo, no homicídio, né? Tem lá entre as situações de homicídio privilegiado, o homicídio praticado com violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, por exemplo. Pode ser que, não tem nessa previsão específica, a gente tenha a possibilidade de incidência da atenuante genérica lá do artigo 65, né? Que é o crime cometido por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Mas, de todo modo, quando a gente fala em um crime cometido com emoção ou paixão, por expressa previsão legal, o legislador foi claro nesse aspecto, a gente mantém, sim, a responsabilidade penal e não pode dizer que existe aí uma situação de inimputabilidade.